Bom dia, Nanuano, tudo bem com vocês? Então, vamos hoje falar sobre propriedades da matéria. Nós vimos na aula passada que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa. E vimos também que a matéria está em três estados físicos, né? Líquido, sólido e gasoso. E elas podem sofrer mudanças de estado, né? Passar do sólido para o líquido, líquido para o gasoso, do gasoso para o sólido. E acontecem vários processos nessas mudanças. Mas vamos falar sobre as propriedades físicas. Elas podem ser gerais, específicas e organolépticas. Nós vamos falar primeiro das propriedades gerais. O que são propriedades gerais? Gerais é porque é comum a todas as substâncias, tá? Todas as substâncias podem ter essas propriedades. Então, quais são aquelas que a gente vai ver em todas as substâncias? A primeira é a massa, né, que pode ser definida como uma propriedade usada para quantificar determinada porção da matéria. Então, tanto que a gente tem mania de falar assim, eu tô com 30 quilos, eu tô pesando, 30 não, né, gente? 70 quilos. Então, isso é a massa que a gente tem e não o peso. Porque a palavra peso e massa, elas, apesar de terem semelhanças, né, no entendimento, elas são conceitos diferentes. A massa está relacionada à quantidade de matéria que a gente tem no corpo. E o peso está relacionado à gravidade, ou seja, a força de atração que a Terra impera sobre os nossos corpos, tá? Então, a massa é a primeira. Toda substância vai ter massa, tá? A segunda é o volume, que é a propriedade usada para quantificar a medida do espaço ocupado por uma matéria. E aí a gente pode ter matérias com a mesma massa, mas não com o mesmo volume, tá? Porque isso aí vai depender da densidade de cada corpo. E aí ela vai ter o volume diferente, apesar de ter a mesma massa. E tem também a impenetrabilidade, que corresponde à propriedade em decorrência do qual os dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. A gente já ouviu falar muito isso, né? E a gente fala muito isso em física também, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Por exemplo, eu estou sentada aqui. Tem como outra pessoa estar sentada no mesmo lugar que eu? Não, ela pode estar em cima, atrás, embaixo, do lado, do outro. Mas no lugar que eu estou, não. Isso é impenetrabilidade. Divisibilidade é a propriedade segundo a qual toda matéria pode ser dividida inúmeras vezes, até porções extremamente pequenas, sem que suas propriedades específicas sejam alteradas. Vamos pensar no oceano. O oceano é composto de água, né? Água, sais minerais. Então, tanto faz a água de uma praia como uma gota de água do mar. Se a gente for analisar, fazer uma análise, né, química dessa água, ela vai ter as mesmas propriedades, tá? E a compressibilidade, que a matéria também apresenta a característica de ser comprimida quando submetida a um aumento de pressão, tá? É quando a gente aperta uma esponja, quando a gente faz torce, né, uma roupa, né, a gente está comprimindo ali, depois ela vai voltar para o seu tamanho. Isso acontece muito também com os gases, muito com os gases. A elasticidade também é outra propriedade geral da matéria e está relacionada à deformação do corpo. Quando a gente estica um elástico e ele volta, também está relacionado com a elasticidade. Olha, Gisele, mas isso não é compressibilidade? As duas propriedades acabam tendo características bem próximas. Agora, quais são as propriedades específicas? As propriedades específicas, como o próprio nome diz, né, elas são específicas para alguns determinados tipos de matéria. Nem todas as matérias, né, todos os corpos vão apresentar essas propriedades específicas. A primeira é a dureza. A dureza é a capacidade
de riscar outro material. Quanto maior a dureza, maior a capacidade, que é o caso do diamante, que é o considerado o material mais duro da Terra. E ele é capaz de riscar vários outros materiais. Tem a tenacidade, que corresponde à resistência de um material, tem de suportar uma força intensa sem romper ou quebrar. É o caso da grafite de um lápis, que tem baixa tenacidade, se quebra facilmente. E outros materiais não, a gente não quebram com facilidade. Condutividade térmica e elétrica. É a propriedade que alguns materiais têm de conduzir calor e eletricidade mais facilmente. Então, uns vão ser bons condutores, vocês viram isso ano passado, e outros vão ser isolantes térmicos, ou seja, eles não conduzem bem nem calor nem eletricidade. E já tem uns que são bons condutores, tanto de eletricidade quanto geralmente são os mesmos, né? São os metais. Maleabilidade, ductilidade, desculpa. A maleabilidade é a propriedade que, com a ductilidade, permite que a matéria seja moldada, né? Então é o caso do ouro, por exemplo. O ouro, se ele for derretido, ele se pode transformar em vários materiais, tá? E aí ele vai se transformar em fios, em moedas. Por que isso? Porque ele pode ser moldado. Isso significa que ele pode ser moldado. Então, nós temos então a solubilidade, que é a capacidade máxima de substância que pode ser dissolvida em outra em certa temperatura. Então aí a gente pode pegar o exemplo do açúcar. Se a gente colocar o açúcar num copo de água, a gente vai colocar uma certa quantidade ali que vai conseguir ser dissolvida. Se a gente continuar colocando o açúcar, a gente não consegue dissolver mais esse material. Aí a gente diz que esse material está saturado, que não consegue ser dissolvido mais, tá? Dentro desse solvente que é a água. Então, quer dizer, ele chegou no seu grau máximo de solução. É claro que isso não é temperatura ambiente, gente. Se a gente colocar em fervura, aí a água aumenta a sua temperatura, aí muda também todo o processo, tá? Toda a solubilidade vai mudar. A gente está falando em temperatura ambiente. E também nós temos os pontos de fusão e ebulição, eu já tinha falado sobre isso, que cada substância tem um ponto de fusão e de ebulição diferente, né? E é isso que até identifica uma substância de mistura. E ponto de fusão vai ser o quê? É a temperatura máxima onde o corpo atinge, quando ele passa do estado sólido para o líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura máxima que o corpo atinge quando ele muda de estado líquido para gasoso, tá bom? Então, sólido para o líquido e líquido para o gasoso. Aí vocês vão ver vários gráficos falando sobre a mudança aí do estado físico da matéria. Agora, quando nós temos uma mistura, a gente não consegue, a não ser que seja uma mistura eutética ou azeotrópica. Essas duas misturas, elas se comportam como uma substância durante a fusão, a eutética, né, e durante a ebulição, que é a azeotrópica. Aí eles têm ponto de fusão e ebulição definidos, mas aí são misturas específicas, tá ok? Nós temos também dentro das propriedades específicas a densidade, que é outra propriedade específica da matéria, que serve para identificar uma substância. Lembra que eu falei lá atrás sobre massa e volume? Então, a densidade é justamente a relação de massa e volume de um certo material. E aí, eles podem ter volumes iguais e massas diferentes, se a densidade for diferente. E se a densidade for igual, geralmente a massa ou o volume, geralmente não, o volume e a massa vão ser diferentes. Para ter mesma densidade,
vai ter que ter massa ou volume diferente. E para ter a mesma massa, vai ter densidade diferente. Sempre uma está proporcionalmente, inversamente proporcional à outra. O que é uma grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, né? Então, vocês vão fazer aí as atividades referentes à página 24, a número 1, a número 2, a 3, a 4 e a 5, tá? Que são referentes a esse assunto que a gente trabalhou. Na próxima aula eu vou falar sobre as propriedades organolépticas e as propriedades químicas. Beijinho, até daqui a pouco.